Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários temas do programa de hoje, mas nós vamos começar logo, minha gente. Aqui ouvinte dizendo: olha, JR, eu fiquei assustado ao conversar com uma pessoa que confessou ter escolhido pecar, já que Deus é gracioso e misericordioso. De fato, não há limites para a graça, o perdão e a misericórdia de Deus? Pecar deliberadamente não seria uma maneira de tentar a Deus? Pecados constantes e até mesmo premeditados podem fazer com que o Senhor se ire contra nós? Como um verdadeiro cristão deve se comportar diante do pecado, hein? Quero ouvir a sua opinião, sua participação com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, especialmente aqui em relação a esse assunto. Você conhece alguém que já fez isso, já pensou, já passou pela sua cabeça esse tipo de entendimento também? Participe com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Pastora Daniele Queiroz, muito bom dia, a nossa menina da mesa de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre o assunto. Bom dia, JR, bom dia, pastores, ouvintes. A minha opinião é que diante do pecado, nós devemos agir com temor e com arrependimento. Temor a Deus e arrependimento constante. Nunca permitir que a nossa mente se torne cauterizada. Querido reverendo Roberto Barnabé, da Igreja do Nazareno, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos. A gente tem que ver aqui a primeira definição de pecado, né? Em relação a essa situação, a gente vê que esse pecado, ele é consciente, ele é permitido e ele tem uma ação, assim, de se rebelar contra um conhecimento. A gente vê aquele crente carnal que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Nesse caso, JR, a gente sabe que a fundamentação do cristianismo, da fé cristã, está justamente em ver-nos como pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos nós estamos dentro desse enquadre, Então, agora, uma consciência que você tem de uma fé salvadora e já sabendo do que pode causar o pecado, aí nesse momento é um pecado de rebelião, é um pecado consciente, é um pecado permitido, é uma mente, como diz a pastora, cauterizada. Essa mente cauterizada, ela inclina para o livre-arbítrio, né? Para a decisão da pessoa, pela escolha dela, ela rejeita Deus. Então, nesse caso, a consequência é muito grande, muito severa, porque a Bíblia fala, se me permitir, a gente vê o pecado como definição na Bíblia. Até deixei os textos aqui separados. O pecado pode ser por uma ação, né? Está baseado em 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado pode ser também por uma omissão, porque a Bíblia diz: se você não faz o bem, você está pecando, né? Tiago, capítulo 4, versículo 17. O pecado também pode ser por uma motivação, até com intenção boa, mas uma atitude errada, tá? Também pode ser uma coisa que cometa pecado. Romanos 14, 23, né? Que você faz uma coisa que não faz com fé, já é pecado. E Mateus 5, 27, 28 fala de uma atitude de pensamento. Se você pensar com pensamento impuro, sentimento impuro, você já está pecando. Então o pecado também é na mente, é um desejo. E o pecado também, ele é um pecado de estado. Nós nascemos em pecado. Nesse caso aqui,
a situação da pessoa, ela sabe que a atitude dela é um pecado pessoal, um pecado decidido. Pastor Samuel Silva, muito bom dia, seja bem-vindo, querido, também queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, JR, bom dia a todos os pastores, os amados que estão nos acompanhando em casa. De tudo que foi lido por você aqui, nesse tema principal, que me chamou a atenção é a frase: de fato não há limites para a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Eu concordo com o reverendo quando ele fala sobre rebelião, quando ele fala sobre rebeldia. Eu acho que o grande problema aqui é a predisposição em pecar e a tranquilidade em continuar pecando, né? Achando que, não, Deus vai me perdoar, né? E achando que a graça de Deus realmente é ilimitada. Bem, a graça de Deus é ilimitada em relação à humanidade. A graça de Deus é ilimitada porque pode ser o maior dos pecadores, ainda assim, ele é alvo da graça de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus perdoa, né, e não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Depois que vem a consciência, eu queria avisar para esse ouvinte que ele vai ter que arcar com as consequências, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se ele acha que ele pode ficar brincando de ser crente um dia e outro dia ser ímpio, uma hora a conta realmente vai chegar. Porque um dos atributos de Deus é amor, mas um outro é justiça, né? E um não pode ferir o outro. Ele nos ama, mas quando deixa de ser justo, né, nos abençoar, ou liberar sobre nós a graça, ele então vai parar de liberar. Eu queria só lembrar a todos o que está escrito em Gênesis capítulo 3, 19, quando Adão é expulso do paraíso. Deus diz para ele: olha, agora você vai comer a partir do suor do teu rosto. Ou seja, escolhas erradas geram consequências. Deus é longânimo, é gracioso, é misericordioso, mas sobretudo ele é justo. Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, bem-vindo, meu querido, ouvindo também a sua opinião sobre esse assunto. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os colegas aqui da mesa, Reverendo JR, os ouvintes que assistem o programa. Esse tema, ele não é novo, ele está presente na Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo tem esse mesmo dilema a enfrentar na igreja de Roma, porque eles entenderam de forma mecânica a graça de Deus, como um depósito inesgotável que se dá e que o indivíduo tem acesso independente das suas atitudes ou independente dos seus atos. A graça de Deus, ela é misericórdia plena de Deus e é o amor pleno de Deus para com cada um de nós. Mas uma vez que a graça nos alcançou, uma vez que a graça nos atraiu e nos trouxe para o Evangelho, é contraditório que alguém que conheceu a graça que permaneça no pecado, que esse indivíduo permaneça acreditando que pode manter uma vida no pecado, de que ele deve viver uma vida escravo do pecado. Por esse mesmo problema que Paulo vai dizer para a igreja de Roma, porque ele acredita no seguinte: se a graça ela está presente e o pecado está presente e a graça supera o pecado, então quanto mais eu pecar, mais a graça será abundante e superará o pecado. Só que aí Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? E ele vai dizer: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como poderemos ainda viver no pecado, se nós morremos para ele? Aqui um ouvinte nossa dizendo o seguinte: olha, pensar em pecar eu penso o tempo todo, mas eu também penso que toda vez que eu peco, eu coloco mais um cravo nas mãos do Senhor Jesus naquela cruz. Então isso me deixa muito angustiada toda vez que eu penso que pecando estarei colocando mais um prego nas mãos do Senhor Jesus, que afinal de contas foi tudo aquilo por minha causa. Então eu não quero pecar novamente. Compartilha aqui a nossa ouvinte trazendo a sua visão, né? Ela enxerga dessa forma. Tá claro que ela luta como todo mundo luta. Todo mundo luta, não tem ninguém que leva uma vida fácil. O pessoal olha assim, às vezes diz assim: não, aquele irmão não peca, aquele irmão ali é anjo. Olha, ouvinte, o negócio não é brincadeira não. Por exemplo, quando o nosso ouvinte que escreve, que manda pra gente aqui o seu e-mail, fala sobre
pecado premeditado? Porque o pecado, quando ele é premeditado, o indivíduo que está premeditando o ato, ele já pecou premeditando. É isso mesmo? Então ele não está dizendo assim, olha, amanhã eu vou pecar. Ele está pecando hoje quando planeja pecar amanhã. Em alguns casos, é possível até que este indivíduo, ao premeditar o pecado, ele premedite também o perdão. Ele pensa o seguinte, olha, sexta-feira eu peco, sábado também, domingo também, segunda também e terça, mas quarta-feira, se é que vocês me entendem, na quarta-feira eu vou acertar as minhas contas espirituais, ou seja, eu posso pular de sexta a terça, mas quarta-feira eu vou entrar num processo de arrependimento que alguns vão chamar de cinzas. Que pensam os ilustres debatedores sobre esse assunto? É uma tremenda ignorância alguém acreditar que pode se relacionar com Deus dessa maneira. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falou isso em Gálatas, capítulo 5:13, que a gente não deve usar da nossa liberdade para ter ocasião, para dar ocasião ao pecado. Então, uma pessoa que planeja pecar e já planeja esse perdão, ela está totalmente equivocada e certamente está com a mente cauterizada. Eu volto na tecla que eu mencionei aqui no começo. A mente cauterizada é aquela mente que já pecou tanto que ela perde a sensibilidade de se arrepender, de ouvir a voz do Espírito de Deus. Já entrou em juízo. E isso é muito grave. O apóstolo Paulo cita em Coríntios que há 3 tipos de ações de crente, né? O crente espiritual, tá? Existe também aquele que é o homem natural, que é aquele que não discerne ainda as coisas do espírito. E também tem um crente carnal. Esse crente carnal, desculpa a expressão, ele realmente é rebelde. Ele é rebelde, ele é consciente do que é certo, do que é errado. Ele é um pouco assim, desbravador e dependente do que seja, ele vai fazer. Porque ele age dessa forma, o crente carnal. O crente carnal não é um crente que não tenha conhecimento, ele tem conhecimento da palavra, sabe da idoneidade do Espírito Santo e da obra de Deus, sabe de tudo, ele conhece tudo, mas ele é um crente rebelde. Agora, essa questão de mente saneada, essa mente cauterizada, é uma mente que a gente pensa assim, como se fosse uma estrada asfaltada, que vai ali recebendo todo o procedimento até que fique impacta para poder suportar o peso dos carros, de todos os transeuntes. Então, a mente fica assim, realmente o Espírito Santo fala, a palavra está falando, mas ele é incapaz de recebê-la. Agora, a gente tem que ver aqui que todos nós estamos nesse bojo, no sentido que a nossa natureza, ela é realmente inclinada para o mal. Quer dizer, eu até escrevi uma frase aqui interessante, eu não sou pecador porque peco, eu peco porque sou pecador. A verdade é que todos nós nascemos em pecado. Agora, uma coisa é você ter o desejo, uma coisa é você tomar inclinação e inflamação para o pecado. Aí já não há graça, já não está mais atuando. Porque o que te impede de pecar é a graça. É a graça, não tem nada em nós perfeito, nada em nós que possa impedir o poder do pecado que não seja a graça de Jesus Cristo. Parece que é valioso entender que há pessoas que deixam de pecar por amor a Deus e não por medo de Deus. É uma questão difícil até de descrever. Princípios, né? Mas que se você estabelecer, olha, eu amo ao Senhor. Então, por amor ao Senhor, eu não faço isso. José é um bom exemplo disso, mas eu não queria ficar só em um exemplo, mas pensando no dia a dia dos nossos ouvintes, né? Que em alguns casos ficam com medo das consequências, e é preciso que tenha. É verdade, tem consequência. Tudo que a gente faz ou a gente fala tem consequência, não resta dúvida. Mas não fazer por amor é melhor do que não fazer por medo das consequências. Exatamente. Por uma coisa básica, a consequência hoje está no nível 8. Quando ela estiver no nível 2, ou se ela estiver no nível 2, eu digo isso, olha, pelo barulho que vai dar, acho que vale a pena. Agora, se é por amor, não tem esse nível, é sempre amor, não tem medo de
consequências, se vão ver, se não vão ver. É por isso que há uma frase antiga, alguém disse, quem é você quando ninguém está vendo, entendeu? Então a pessoa no meio dos outros, ela é maravilhosa, mas se ele fizer uma viagem para Finlândia, ou um lugar longe, vai fazer uma viagem para o Afeganistão, que é onde eu gosto de ir, vai fazer uma viagem para o Afeganistão, cara, se lá ele é, na verdade, o que ele é. Ou seja, o que é aqui é apenas uma plástica para que outros vejam. Mas lá, a distância, ele é a realidade. Então, essa coisa do amor parece também um item importante para a reflexão, né? Na verdade, assim, JR, a questão, a Bíblia fala, né, que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E para mim é muito nítido, claro, que temor não é ter medo. Temor é respeito, né? Alguém uma vez me falou uma frase que pode ter algumas controvérsias, mas que é a seguinte: amizade inibe a autoridade. Eu percebo hoje que a igreja está misturando liberdade com libertinagem. Quer ver um exemplo? Eu, Samuel, canto algumas canções evangélicas onde as pessoas falam de Jesus, o chamando de você. As pessoas cantam e compuseram canções lindas, maravilhosas e tal. Mas eu, Samuel, não consegui até hoje escrever uma canção chamando Jesus de você. Eu confesso que eu tenho um bloqueio. Porque eu sempre chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora. E isso não parte da ideia do medo, mas parte da ideia do respeito, do amor que eu tenho por eles, da consideração deles como meus tutores, como meus guias, e assim com Deus. O próprio Jesus, ele se abre para as pessoas dizendo, eu não tenho chamado mais de servo, mas sim de amigo. Ok, mas vamos tomar cuidado, porque a gente confunde liberdade com libertinagem, a gente confunde amizade com abuso. E aí é que entra o pecado. Eu estava vindo no carro e eu estava me lembrando da história de Uzá, que morreu porque tocou na arca do Senhor. E tocou para não deixar a arca cair no chão. E aí é aquela história, que Deus é esse terrível que mata um homem que estava tentando evitar que a arca caísse no chão. Só que a gente conhece pela história bíblica que a arca estava na casa do seu pai durante anos. E aí eu me pergunto, né, um questionamento, uma terapia, né? Tipo, será que Uzá não estava acostumado a tocar na arca o tempo todo? E aquela atitude de tocar na arca na frente de todo mundo foi com o pensamento de que eu posso tocar na arca e nada vai acontecer? Eu acho que, em cima do que a pastora falou, da mente cauterizada, essa falta de temor e essa coisa de não fazer por medo ou por amor e tal, a falta de respeito a Deus está chegando num ponto aonde as pessoas acham que não vai dar nada. Uhum. Elas botam o pé no banco da igreja, elas colam chiclete no banco da igreja. São umas coisas esdrúxulas que a gente fica, meu Deus, o cara não faz isso na casa dele. O cara não faz isso na faculdade, na escola, mas na igreja faz. A igreja realmente virou uma bagunça para essas pessoas. Então, falta temor, falta respeito, né? E quando eu peco, quando eu falho, quando eu erro, eu estou faltando com respeito com aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu tenho esse pensamento. Se a gente entender essa questão do respeito, acho que são vários passos, né, à frente. Eu concordo plenamente contigo e eu acho que nesse sentido, o medo saudável, que é esse medo que gera um respeito, porque tem um medo que ele psicologicamente é saudável, ele precisa ser trazido de volta. Em 1741, Jonathan Edwards ministrou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E conta a história que as pessoas se agarravam nas pilastras, se agarravam nos bancos, porque elas tinham medo do chão se abrir e o inferno chegar naquele momento. A concepção de inferno para aquele tempo, para aquela sociedade, era completamente diferente da que nós temos hoje. Então hoje o inferno muitas vezes é vendido pela indústria artística até como uma coisa legal. O diabo é legal. Então, se a gente como pastor não trouxer esse medo saudável, não estou falando de um medo que anula a fé, mas esse respeito, esse temor, a gente realmente corre o risco de ter uma igreja completamente cauterizada. Mas a questão do medo, pode falar. Para mim tem uma dificuldade, porque o medo ele começa pequeno, ele se agiganta e elimina completamente da parte do ser humano a confiança na graça de Deus. Esse indivíduo aqui, ele está confiando na graça de Deus e distorcendo o conceito da graça, porque ele diz que faz e peca de forma premeditada, constantemente. Significa que ele não compreendeu que a graça de Deus não é
violar a lei de Deus ou ir contra a vontade santa de Deus, e que ele pode fazer isso e que ele está justificado nessa atitude. A graça justifica o pecador e não o pecado. O pecado continua sendo o que é pecado, abominação contra Deus. Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado. Então, eu percebo que o que deve preencher nosso coração, encher nosso coração, é do sentimento de que, como eu posso fazer algo que aborrece ao meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu amo? Como eu posso, depois de ter sido alcançado por essa graça de Deus, ter conhecido os mistérios de Deus, ter conhecido tudo que Ele fez por mim, como Ele mudou a minha vida, se é que Ele mudou, porque se um indivíduo não mudou, então eu entendo que ele está falando em pecado de forma premeditada, porque ele não mudou nada. Ele é a mesma pessoa. O Evangelho não mudou nada na vida dele. Ele não compreendeu o que é o amor de Deus. Então ele vai premeditar, ele vai constantemente pecar, porque ele continua sendo o mesmo homem velho, o homem que não nasceu da água do Espírito. Ele está morto ainda desses pecados. Ele vai mesmo continuar no pecado porque ele está morto e está obscurecido no entendimento. Não há nada nele que faça enxergar que aquilo é errado. Agora, um indivíduo que foi alcançado pela graça de Deus, que mudou completamente a sua vida, que viu o seu coração transformado, o seu espírito mudado por um espírito novo, um espírito que é o Espírito Santo de Deus, ele não pode meditar no pecado, ele não pode continuar no pecado, porque ele já é uma nova criatura. Sobre esse lance de amor e medo, no capítulo em que João fala sobre o amor, na sua primeira epístola, capítulo 4, lá no versículo 18, há uma frase que todos nós conhecemos de alguma forma: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí ele continua: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Então parece que esta perspectiva do amor a Deus, ela deve ser superior a qualquer outro tipo de sentimento, não é? O entendimento, quando se descreve o inferno ou as consequências do pecado, por exemplo, o afastamento de Deus, perde-se o brilho do Espírito, perde-se a alegria da salvação. Só essas duas coisas são coisas tão terríveis, mas não são as únicas. Então, a gente precisa pensar. A gente tem uma frase que diz: o inferno é aqui mesmo, né? Muita gente acha e trabalha essa frase como uma realidade. E a gente precisa entender que, na verdade, não é isso. As consequências aqui, elas partem dessa realidade do afastamento de Deus, mas tem muito mais coisas que estão escondidas, que precisam ser analisadas para que a pessoa compreenda. Mas veja que tem um ouvinte nosso que viu uma luta, e a luta contra o pecado é uma batalha muito, muito difícil. Ele diz aqui: eu sou servo de Deus, eu tenho muito temor a Deus, mas sofro sempre com desejos homossexuais, conta aqui o ouvinte. Ele diz: eu luto até o meu limite, mas às vezes eu não resisto e não sei mais o que fazer. Tudo o que é possível fazer para ser livre dessa maldição eu fiz, mas até hoje eu não consegui, mas eu sigo servindo a Deus. Pergunto aqui para vocês, né? Como ele deve lidar com esses? Não é o único, milhares de outros, naturalmente, ouvindo a gente, não necessariamente na questão da homossexualidade, mas às vezes na questão da mentira, maledicência, né? De tomar coisa do outro, enfim, várias coisas aqui que poderiam ser analisadas para a gente colocar isso junto. Mas como responder a este ouvinte aqui especificamente? Eu acho que é questão de libertação. A gente está falando até agora sobre uma pessoa rebelde, uma pessoa que parece que quer pecar porque não está nem aí para o que Deus pensa. Agora, existem casos realmente que a pessoa durante muitos anos foi fortemente influenciada, e eu acho que talvez a principal maldição que pode recair sobre o ser humano é uma má influência, né? E ela está hoje sofrendo porque é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: o bem que eu quero, isso eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre perto de mim. Então ela precisa buscar de fato uma libertação, precisa orar. A Bíblia é a maior fonte de libertação que temos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E precisa de acompanhamento espiritual, de algum pastor, de alguma pessoa de Deus que ore junto com essa pessoa, que clame. Nesse depoimento me dá a impressão de que ele quer parar. Não é uma coisa premeditada, é o contrário, ele quer parar. Só que ele não está conseguindo porque falta uma ajuda. Aí eu quero ampliar e dizer para você que está nos ouvindo, que de repente está começando a ser mal influenciado, que é tempo de você dar um basta nisso, porque pode chegar um ponto que aí você não consegue parar sozinho, né? Uma vez a Margaret Thatcher escreveu uma frase que não é bíblica, mas que poderia ser, que ela disse que tudo começa no pensamento, e aí os pensamentos geram palavras, as palavras geram ações, as ações geram hábitos, o hábito gera o caráter, e o caráter ele estabelece o destino. Então, passo a passo, que a pessoa precisa se preocupar em interromper quando percebe que é muito maléfico para a sua própria vida. Eu penso o seguinte, que o pecado a gente tem que definir de duas formas. O pecado original e o pecado atual. O pecado original é que nós carregamos conosco desde o nosso nascimento. Antes mesmo de nascermos, já somos pecadores. Essa é a expressão máxima do texto. O que a gente tem que ver é que o pecado, sendo a transgressão de uma lei conhecida, ele também é um mal da personalidade. Nesse momento que o rapaz fala sobre isso, eu vejo o pecado também com os seus frutos pecaminosos. Porque o fato de ter tendência ao homossexualismo, de ter falha de caráter, de mentir, ou de ter algumas manias que elas são antissociais, e isso significa fruto pecaminoso. Entendeu? Fruto pecaminoso. Então, nesse momento, a pessoa pode ter deformação da personalidade. Ele pode criar manias, ter tendências de coisas erradas, vícios e outros sentimentos inclinados a esse tipo de atitude. Nesse caso aí, eu vejo que realmente ele, além de ter acompanhamento espiritual, ele também tem que passar por um tratamento emocional. Que a gente não pode ver o indivíduo desassociado de um ser que é indivisível. Quando a gente fala indivíduo, é um ser indivisível. Você não pode separar o espiritual do emocional e também do físico, porque ele é íntegro, ele é inteiro. Então, nesse caso, também, Jota, atinge o emocional. Aí eu falo também como pessoa da área, como clínico dentro da análise clínica. Eu vejo que a pessoa precisa de um acompanhamento, necessariamente que seja alguém da igreja, mas busque apoio também de ordem que venha reconstruir, ajustar a sua vida emocional. Pode ser pessoas que teve uma criação errada, pode ter sido vítima de abuso verbal, abuso sexual, abuso físico, tenha sido uma pessoa que teve uma educação desconstruída, uma educação totalmente inclinada para o mal, e pode realmente, além do pecado, trazer esses malefícios para suas atitudes sociais. Eu concordo com os dois pastores e reforço essa parte de procurar também o apoio de um terapeuta, e especificamente um terapeuta cristão. Eu acredito que seja mais pertinente devido à fé que você tem. E é muito importante também que esse ouvinte e todos os ouvintes que estão agora ligados, que têm a mesma luta, tenham a consciência de que talvez nunca se vejam nesta vida terrena 100% livres da luta contra o homossexualismo ou contra qualquer outro pecado. Muitas vezes a gente vai conseguir dominar, vai lidar com aquela fraqueza, sabendo que é a luta diária da pessoa, tendo que se fortalecer em Deus, tendo que se utilizar realmente de um apoio terapêutico, mas eu quero encorajar as pessoas que estão nos ouvindo agora a não entrarem numa quimera, numa fantasia, de que da noite para o dia elas vão se ver completamente livres, de forma mágica, porque talvez essa angústia de esperar um universo mágico de total liberdade do pecado aqui nessa terra é que gere muitas vezes a frustração, a depressão e até mesmo o afastamento da fé. Então saiba que você está correndo uma corrida, você está lutando uma luta, mas a boa notícia é que é possível você chegar no final da carreira e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. Isso, porque alguns vão ter uma concepção equivocada do pecado e vão achar que indo numa vigília no final de semana
fazendo um jejum na sexta-feira, subir no monte toda sexta-feira durante 7 semanas, que elas vão se tornar santas. E nós não nos tornamos santos porque fizemos um ritual ou tivemos uma experiência mística que acontece num dia, numa semana, e nos tornamos essa pessoa. O que Paulo vai dizer é o seguinte: nessa luta contra o pecado, porque nós estamos vivendo uma luta contra o pecado, porque ele já não mais tem governo sobre nós, ele já não reina sobre nós, nós não estamos debaixo da opressão do pecado. Ele diz em Colossenses: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele vai dizer: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque ele vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele vai falar-nos de buscar uma vida que honra a Deus, que honra a palavra de Deus, que a graça encontre todo o espaço para se desenvolver na nossa vida e nosso ministério e naquilo que fazemos, porque já não estamos mais debaixo de um jugo cruel, opressor do pecado. Já estamos livres do pecado e podemos viver essa vida santa que ele nos chama a viver. É claro que vai haver embates, vão haver momentos em que nós caímos, nos levantamos, mas a possibilidade de viver uma vida santa está diante de nós. Não de forma plena e completa, porque essa só se dará na eternidade. Mas hoje ainda podemos viver assim, e não calculando quantos pecados eu vou ter na semana que vem, ou hoje ou amanhã, para depois pedir perdão a Deus, porque isso se torna um certo cinismo da nossa parte em lidar dessa forma com o pecado, que é o que a palavra de Deus vai condenar muitas e muitas vezes. Pela graça de Deus, temos aí, queridos ouvintes, uma série de descrições importantes sobre esse assunto, para nossa reflexão, para o nosso entendimento, para nossa avaliação e para promover mudança na nossa vida. A gente aprende algumas coisas na vida para que nós possamos mudar. Se depender de nós para operarmos a mudança, a chance maior é de mudança momentânea, temporária. Quando dependemos de Deus e buscamos a Ele, pela graça dEle, através da ação poderosa do Seu Espírito Santo, as mudanças são perenes, elas permanecem na nossa vida, não por nosso mérito, mas pela graça de Deus na nossa vida, que Ele te fortaleça em nome de Jesus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Já chegou o tio J.R. Estamos juntos no Debate 93. Ô, pastor Samuel Silva, por gentileza, informe-nos a hora certa no Rio de Janeiro. São 11 horas e 35 minutos. Repita. 11 horas e 35 minutos. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Noticiários de hoje destacam o atacante Jô do Corinthians como fundamental para que seu time conquistasse o 7º título do Campeonato Brasileiro. Fez 2 gols ontem. É o artilheiro do campeonato. Mas uma cena curiosíssima chamou a atenção de muita gente e os comentários foram grandes, seja nas redes de televisão ou nas mídias, onde nós pudemos acompanhar isso através das redes sociais. Isso é quando, depois do final do jogo, todo mundo entra em campo, enfim, equipe, etc, e um assessor do clube oferece ao Jô uma tulipa de cerveja do patrocinador, um grande copo, né? E é o patrocinador do time, etc. E quando ele faz isso, a reação do Jô é imediata. O Jô faz assim: não, eu não bebo. E o camarada insiste, dizendo: olha, mas é sem álcool. E o Jô ainda assim diz: eu não bebo. Quero só ressaltar alguns pontos importantes. Nós estamos no final de um jogo, adrenalina nas alturas, a conquista de um campeonato, adrenalina nas alturas. O atleta estava basicamente numa fase de decadência, e aí nesta fase de decadência ele se torna um cara muito importante para o time, já é o artilheiro com 18, 19 gols, não sei. E o grande ponto é que num momento como esse, de grande visibilidade, ele resistiu. E a experiência dele é uma experiência de conversão, de vários depoimentos sobre a sua postura enquanto cristão, e ele tem isso e aborda isso e fala a respeito disso. Eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, inicialmente sobre esse ponto, mas
depois identificando o seguinte: você já foi julgado por seu passado e por suas atitudes anteriores? Porque hoje muita gente o critica por conta das atitudes anteriores. Como continuar firme no caminho da mudança e santificação quando as pessoas fazem questão de nos atacar? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Quero ouvir a opinião dos nossos ilustres debatedores e também dos nossos ouvintes. Por um acaso, eu assisti uma entrevista do Jô há uns 3, 4 meses atrás, e ele estava falando que o principal problema na vida dele como jogador foi o álcool, que inclusive levou ele a separar da sua esposa. Ele acabou se convertendo, Deus o libertou do vício do álcool, ele reatou com a esposa, né? E até onde eu sei, ele tem procurado dar testemunho. Sobre o que aconteceu ontem no jogo, eu, se pudesse, eu aplaudiria, de pé. Porque ele é um formador de opinião. E ele pode, sim, formar a opinião de uma vida mais saudável, de uma vida cristã, separada das coisas terrenas e dedicada a Deus, né? Agora, quanto a ficar julgando o passado, esse é o papel do diabo. O diabo, ele tenta de todas as maneiras revirar o nosso passado, e não é só o dele, é o de todo mundo, para tentar nos condenar hoje. Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. A gente precisa realmente se preocupar com os nossos seguidores, com a nuvem de testemunho que está à nossa volta, né? E mesmo que a gente tenha tido um passado errado, que a gente grite para todo mundo ouvir que Deus nos libertou e nos transformou. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, não deixe ninguém desprezar a tua pouca idade, o tempo da tua mocidade, mas antes, em tudo, seja o exemplo dos fiéis, na pureza, no trato, no procedimento. Então, ele pode ser jogador de futebol, ele pode se divertir, ele pode, mas antes ele precisa ser o exemplo, e eu estou aqui apoiando ele. Acho brilhante a postura dele, eu também aplaudiria de pé se eu estivesse lá. Faço votos e orações a Deus que ele permaneça assim, nessa firmeza. E uma coisa que é importante a gente pontuar é que toda mudança, ela tem um tempo de convencimento. Então, eu acredito que num primeiro momento seja um tanto quanto natural que não só o diabo sempre vai tentar jogar o nosso passado na nossa cara, né? Ainda mais quem teve um passado muito cheio de pecados, enfim. Mas além do diabo, as próprias pessoas têm um time de tipo assim, acreditar, mudou mesmo. Uhum. Então, o que vai fazer a diferença nesse processo é a permanência desse bom testemunho, a permanência dessa integridade. Aí sim o respeito vai ser adquirido, consolidado a um ponto de reverter o rótulo antigo pelo novo. Fazer um parêntese aqui logo, antes que fique tarde, que é o seguinte: o Jô fez um gol contra o Vasco. Ele fez um gol com o braço, com essa parte do braço aqui, né? O que é considerado mão. Como o vascaíno. Que é considerado. Tá lembrado disso? Com a mão. Não, pois é, mas é mão mesmo, considerado. O que pega aqui dessa parte, enfim, o que pega o braço aqui é considerado mão, né? Quando fala mão no futebol, não é a mão. O braço todo. É o braço inteiro. Bom, ali ele fez realmente o gol com a mão, terminou o jogo, ele disse que não viu. E aí na terça-feira, o jogo foi no domingo, se não me engano, sábado no domingo, na terça-feira ele deu uma entrevista lamentando que tenha dito o que ele disse que não viu, disse que depois ele viu, mas ele não conseguiu traduzir isso numa palavra, numa frase, enfim, se arrependeu por não ter dito antes que de fato ele errou. Então é importante dizer isso, porque, em geral, as pessoas vão pegar exatamente um ponto fraco do cara. Então, ninguém está falando aqui que o camarada é perfeito, não é anjo. Exatamente. Não virou anjo. Não é. Estão falando de um episódio. E agora trazemos esse outro episódio, antes da tarde, antes que várias pessoas comecem a falar sobre esse assunto, etc., para poder dizer que depois disso, numa outra entrevista, ele admitiu que errou, a não ter admitido o erro antes. Entendeu? Quer dizer, perguntou assim: o que é que você lamenta que você errou? Ele disse: o meu grande lamento, meu grande erro foi não ter admitido isso logo. Eu deveria ter admitido isso logo. Mas na hora eu não vi, mas depois que eu vi, eu deveria ter ido a público e dito logo.
Então, quero só ressaltar, vi as duas entrevistas, estou a par do que aconteceu. Eu acho interessante aqui como indivíduo convertido, transformado, e nesse momento assim de projeção, de autoimagem, né, os holofotes voltados para ele tem essa autoimagem bem aceita dentro dele, a posição dele, a atitude dele demonstrada com os princípios e valores que ele começou a alimentar dentro da alma. Então ele tem uma atitude de autoaceitação. Acho que todos nós precisamos aceitar quem nós somos, o que estamos fazendo, não fazer um espelho, de projetar no outro, de trazer uma imagem que seja de fora. Não, ele busca essa imagem interiorizada. E isso é bacana na atitude dessa relação com o evangelho, com a profissão, com a vida social. O fato dele rejeitar o copo de cerveja não é uma má atitude. Uma atitude é o posicionamento dele com o princípio dele. Porque não é só essa ameaça que está diante dele durante os dias que ele vive como jogador, como uma pessoa ilustre, mas também outras atitudes que também tentam tirar ele desse princípio. Então, essa autoaceitação é uma imagem assim muito interessante e que ele está tomando diante de Deus e diante da sociedade. É bacana. É engraçado que a gente tem aqui hoje justificar que alguém tenha algum constrangimento, ou dizer que alguém tem algum constrangimento porque ele não tomou um copo de cerveja. Nós deveríamos, não só nós que somos cristãos, pastores, a sociedade como um todo deveria estar feliz com isso. Quantos acidentes de carro, quantas vidas perdidas por causa do álcool, quantas famílias destruídas por causa do álcool. Ele mesmo, com a fama e com todo o histórico de baladeiro, é claro que ele não vai tomar cerveja. Se existe uma coisa que ele não poderia fazer, é qualquer coisa que estivesse ligada à imagem que antes ele possuía no passado, de ser alguém que não tem controle, que não tem domínio próprio sobre essa questão, sobre a bebida. E aí, por mais que ele tivesse até uma justificativa teológica ou cultural para beber ou não beber, ou para achar que não vai para o inferno por causa disso ou daquilo outro, ou usar esse tipo de argumento que alguns utilizam, ele não vai, ele vai se manter firme na sua posição de não beber, porque ele bebeu durante muito tempo. Isso trouxe prejuízo e destruição para sua família, para o seu lar, para sua casa, para sua vida. E nós deveríamos sim, todos nós, a sociedade como um todo, aplaudir isso. Só que a sociedade tem aplaudido hoje é exatamente o contrário, quando as pessoas têm extravagâncias, quando as pessoas agem de forma destemperada, quando as pessoas... Porque a imagem do futebol, de alguém que joga bola, é a mais de alguém que transmite uma certa violência, alguém justamente que tem atitudes bem diferentes dessa, de como não vai beber, como o indivíduo não bebe. Na verdade era para transmitir uma questão de saúde, né? Porque eles são atletas, então na verdade a bebida não era para fazer parte daquele contexto, mas realmente é uma distorção, né? Agora, muita gente compartilhando aqui conosco o que tem sido acusado ou acusada pelo histórico, né? Um ouvinte dizendo, olha, meu esposo sempre quando nós brigamos ele fala. Uma outra ouvinte dizendo, olha, eu sou julgada por causa do meu passado, eu peço a Deus que me dê paciência, porque é muito difícil, mas o meu foco é Cristo. Outros ouvintes na mesma linha dizendo que são lembrados, né, pelo outro, o outro lembra. O outro traz a história. E também outros ouvintes estão lembrados por eles mesmos. A mente traz isso de volta para dizer, mas você é isso. Como se a pessoa fosse aquilo e não que a pessoa tivesse feito aquilo. Essa luta, que é bastante intensa, me parece importante ser destacada aqui, porque há muita gente acompanhando e diz assim, poxa vida, eu fiz isso. E esses erros anteriores são relembrados, cara. São relembrados, as pessoas gostam de pegar o ponto fraco das outras. É como um arquivo que a pessoa guarda para usar numa hora específica, né? Pega isso, aí na hora específica, joga o assunto na mesa e aí começa tudo outra vez e a pessoa não vai embora nunca. Tá vivendo em círculo, tá presa aquilo ali, a pessoa já se libertou. Mas alguém quer colocá-la aprisionada outra vez? Poxa. Sabe o que eu acredito de verdade? Primeiro é que os ardis não podem ser desprezados. Muitas vezes o diabo vai usar pessoas
para tentar nos acusar. Ele vai usar a boca de uma outra pessoa que tem poder de nos afetar, não é qualquer pessoa. E 2, sabe o que eu acredito também? Que seja muito pertinente que em determinados momentos a gente recobre a consciência de quem está convivendo com a gente. Realmente colocando um certo limite do tipo, ei, para, eu já mudei, por que você está fazendo isso? Eu não aceito mais que você traga isso à tona de novo, porque eu já mudei, você não percebeu que eu mudei? Tem horas que a gente precisa, porque o ser humano, ele tem uma tendência de memória curta. Então é muito mais fácil ficar com um registro que já está lá na memória do que, de repente, com a mudança. E vale a pena fazer essa intervenção. Em geral, uma pessoa que não acredita na mudança do outro, ele não acredita no poder de Deus, e ele mesmo não viveu uma mudança. Porque qualquer pessoa que já tenha sido mudada, ou uma pessoa tenha sido mudada, ela pode acreditar que é possível. Agora, se esse indivíduo nunca viveu uma mudança, ele não acredita que os outros mudem. Isso aí. Então ele parte do pressuposto seguinte: se eu não mudei, ninguém muda. Então o que a pessoa faz? Ela acusa. Mas mais do que isso, ela nega o poder de Deus. Que Deus tem o poder de mudar as pessoas. E isso é mais, do meu ponto de vista aqui, é muito mais grave, porque subestima o poder divino em transformar as pessoas. É que normalmente nós damos às pessoas o poder de serem mudadas por elas mesmas. Volto a dizer, essa mudança, ela é superficial, ela é passageira. A mudança promovida pelo Espírito Santo, ela é contínua, perene, ela acontece o tempo inteiro, e ela não é curta, ela é longa, ela se prolonga, fruto da ação divina. Repito aqui uma vez mais. Aí o que acontece, o sentimento de culpa é algo muito inerente à nossa natureza, porque infelizmente a formação que nós temos é sempre de cobrar acima do que podemos suportar. Nesse caso aqui eu vejo a falta de ter o recobrimento da palavra, o princípio, que já foi falado aqui diversas vezes, é o princípio da palavra, né? A primeira epístola de João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 1,7. Então você se recobrir disso, fazer uma proteção da sua mente e não ficar com esse tipo de acusação interiorizado em você. Agora, em relação ao que os outros dizem, JR, a gente vive num mundo de projeção. As pessoas sempre estão projetando nos outros aquilo que elas são, que não conseguem enxergar. Então, a gente não tem que provar para ninguém que a gente foi transformado, que a gente mudou. A gente tem que provar para nós mesmos e para Deus. Essa questão da acusação é uma questão assim externa, né, que eu digo, que nunca vai parar. O ser humano sempre tem essa tendência de ficar projetando, acusando aquilo que não vê nele, quer ver no outro e quer inserir o mal. Tem um negócio, pastor, que um ouvinte aqui dizendo que é a família dela quem a acusa. Sempre dentro de casa, rapaz, você imagina o tempo inteiro alguém chegar e lançar no rosto? A gente tem que voltar para a essência do Evangelho. A justificação é pela fé em Cristo. Eu sou justificado, não é por causa das minhas obras, não é por causa do meu desempenho moral. Eu sou justificado, além disso, por causa da graça, da misericórdia de Cristo, por causa do sacrifício dele. Culpa alguma pode agora me trazer tormento, mas já que eu dependo exclusivamente da morte vicária dele, já que eu fui tornado justo diante do tribunal de Deus, ele bateu o martelo e me absolveu dos pecados, porque ele viu no filho dele plenamente cumprida a lei, e toda a culpa que antes eu carregava e nós carregamos foi colocada sobre Cristo. Nós somos julgados no corpo de Cristo e absolvidos por causa dele. Então o Paulo vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é quem justifica, eu sou justificado pela fé em Cristo. Depende de Deus, depende dele, não de mim. Ouvinte nossa que está em Betim dizendo o seguinte: JR, eu era acusada pelo meu esposo, pelo meu passado o tempo todo, até que eu tomei uma posição e falei para ele: você lembra do dia do meu batismo? Glória a Deus. Você estava lá. Pois é, o meu passado foi sepultado naquelas águas. E se Jesus me perdoou e não se lembra mais, eu não quero que você também se lembre e não toque mais nesse assunto, nesse passado, porque ele está morto. É o que compartilha
uma de nossas ouvintes. Eu destaco aqui um episódio, né? Uma cena, um marco. Quer dizer, ela pode olhar para ele e falar assim: lembra do meu batismo? Né? E ela está falando para ela mesma, ela está falando para o marido dela, está falando para quem quer que você lembra daquele dia. Ou seja, existe um marco na nossa vida espiritual. Isso não quer dizer que depois desse marco você vai viver uma vida de perfeição. Você vai buscar a perfeição, mas não tem jeito. Mas esse marco, ele é muito importante, porque ele trata da sua conversão, da sua mudança, da transformação que foi operada pelo nosso Deus na nossa vida. Isso é algo maravilhoso que só Ele faz. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos debatedores, dos nossos ouvintes, as opiniões sobre esse assunto aqui no nosso debate de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Vanderlei, por gentileza, informe aos nossos ouvintes a hora certa no Rio. 11h53. Repita. 11h53. Grammy Latino 2017. Elisângela Salaroli com informações sobre o Grammy Latino 2017. J.R. Vargas, debatedores, ouvintes da 93 FM, é hoje que acontece a entrega do Grammy Latino 2017, o maior prêmio de música latina. A cerimônia vai ser no MGM Grand Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A MK Music foi a gravadora que recebeu o maior número de indicados na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. Em edições anteriores, foram 29 indicações de artistas e 11 vitórias. Entre os vencedores foram Marina de Oliveira, Kleber Lucas, Oficina G3, Fernanda Brum, Anderson Freire e Aline Barros, com 6 vitórias. Hoje, a MK Music concorre com 3 indicações. Bruna Carla está indicada com o álbum Incomparável, Fernanda Brum com Ao Vivo em Israel e Aline Barros com Acenda Sua Luz. Também concorrem na mesma categoria o padre Fábio de Melo, os cantores Paulo César Baruch e Eli Soares. Na noite desta quarta-feira, ontem, o 18º Grammy Latino entregou medalhas para as cantoras Bruna Carla e Aline Barros pelas trajetórias na música. A medalha é concedida a todos os indicados ao prêmio, que terá os ganhadores revelados na noite de hoje, 8 da noite, mais precisamente, horário de Brasília. Estamos na torcida para que os grandes nomes da música gospel vençam e façam a diferença através destes trabalhos de sucesso, J.R. Vargas. Muito obrigado, Elisângela Salaroli. Um grande abraço para aí os nossos queridos companheiros aqui da MK participando dessa grande festa, o Grammy Latino 2017. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, nossos ouvintes, nossos queridos amigos. Pastor Samuel Silva, obrigado, irmão, um abraço. Eu que agradeço, é sempre bom estar com os irmãos. A gente acabou de ouvir aqui sobre o Grammy. Quero mandar um beijão para todo mundo que está lá. É sempre uma emoção quando a gente é indicado. Eu tive a alegria de ser indicado. Na verdade, o primeiro CD da MK a ser indicado foi do Ministério Nova Jerusalém. A Alessandra estava falando aqui e eu estava viajando um pouquinho. Que realmente eles sejam usados por Deus a partir dessa premiação para ganhar esse meio secular para Jesus, né? Meu abraço de hoje também é para a Igreja Batista Nova Jerusalém, que está sempre me apoiando. Ontem tivemos um culto maravilhoso lá na igreja. Que Deus continue abençoando todo o nosso rebanho em nome de Jesus. Amém. Pastora Daniele Queiroz, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Quero mandar um abraço especial para o irmão Gilberto, que hoje me conduziu aqui no Uber, ficou ligadinho no debate, e para todo o povo de Deus que ficou sintonizado, e claro, para minha igreja querida, Igreja Batista Vale de Bênção. Maravilha. Pastor Vanderlei, obrigado, um abraço. Obrigado, reverendo JR. Agradeço os amigos aqui que fizeram parte dessa mesa, os ouvintes. De forma especial, quero mandar um abraço para a minha igreja, Presbiteriana de Belfor Roxo, e para minha esposa e meu filho que estão ouvindo o debate. Ela mandou uma fotozinha dele sentadinho. Maravilha. Acho que ficou sentada pela primeira vez. Ela colocou lá. E eu fico feliz de poder mandar esse abraço para minha família. Maravilha, maravilha. Reverendo Roberto Barnabé, obrigado, um abraço.
Eu que agradeço, JR, poder estar nessa mesa seleta, os irmãos queridos que estão nos ouvindo de toda parte do Rio de Janeiro, dos interiores. E também mandar um abraço para a minha igreja querida, primeira igreja do Nazareno em Olinda, povo amado. Hoje estaremos juntinhos, tá? Às 19h30. Um abraço também ao pastor Júlio que me acompanha, Deus abençoe, e a todos vocês. Obrigado, pastorzão, muito obrigado. Muito obrigado a você, ouvinte, caminhando conosco. Nós vamos orar juntos agora. E vamos apresentar todos esses nossos temas diante de Deus em oração. A pastora Daniele ora conosco. Vamos lembrar dos enfermos, orando pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados em nome de Jesus. Vamos compartilhar juntos as nossas questões, os temas sobre os quais nós compartilhamos e debatemos no programa de hoje, as mudanças operadas por Deus na nossa vida, a graça do Senhor que é sobre nós. Seja alguém a lembrar aos outros os marcos espirituais. Lembra ao seu amigo, à sua amiga, que foi se enfraquecendo ao longo do tempo, daquele dia, daquele acampamento, daquele retiro, daquele culto, daquela mensagem, daquele tempo de choro, de quebrantamento espiritual, dos tempos da escola bíblica, em que a pessoa infelizmente foi se afastando. Lembra desses marcos históricos, ao invés de lembrar dos pecados do passado. Não seja mais um a acusar, seja mais um a trazer os marcos, a experiência profunda, conforme compartilhou aquela nossa querida ouvinte. Cuidado com o pecado. Ele parece bonzinho, parece um bom amigo, mas é um perigo para a nossa vida espiritual. Aprenda a lutar espiritualmente contra as armas espirituais do mal. Vamos utilizar as armas espirituais de Deus em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por mais um debate, te agradecemos por cada ouvinte, por cada um que compartilhou suas angústias e experiências. Nessa hora, Senhor, te apresentamos a tua igreja no Rio de Janeiro e em todos os lugares da terra. Continua a nos dar unção, Senhor, e graça para vencermos o pecado todos os dias e darmos testemunho de que somos teus, de que realmente fomos transformados pelo teu Espírito Santo. Senhor, te apresentamos os enfermos, aqueles que estão em luto, aqueles que estão em necessidade, e nós sabemos pela tua palavra que o Senhor se coloca em favor desses. Oramos pela tua justiça em ação. Oramos para que não somente nossa pregação seja palavras, Senhor, mas sejam também atitudes em nome de Jesus. Seja com os teus servos, Senhor, hoje na premiação do Grammy, e que de fato eles possam ser usados, Senhor, para influenciar e ganhar muitos para ti. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.